Nesse vídeo, nós vamos ver o conceito de deadlock, um conceito extremamente importante para a gente pensar na organização dos nossos programas paralelos, sejam eles em memória compartilhada ou em sistemas distribuídos. O problema clássico que a gente usa para definir o conceito de deadlock é o problema do jantar dos filósofos. Então a gente tem um conjunto de filósofos que, para poder comer, eles precisam de dois garfos, que eles têm que pegar o garfo da direita e o garfo da esquerda. E uma solução tradicional é esse código que a gente pode ver aí, onde o filósofo medita, depois ele faz um down no semáforo da esquerda, né, vamos dizer o I, e um down no semáforo da direita, que seria o I mais 1. Aí, quando ele conseguiu ter feito os dois down, ele pode comer. Quando ele termina, ele libera os dois semáforos, fazendo o up cada um deles. O problema que a gente encontra nessa solução é que, se todos os filósofos forem comer exatamente ao mesmo tempo, todos eles parariam de meditar, fariam um down no garfo da esquerda, e aí, quando eles tentassem fazer o down no outro garfo, nenhum deles conseguiria, porque aquele garfo estaria já travado pelo seu vizinho. Então, nessa situação, ninguém conseguiria mais evoluir e o sistema entraria no que a gente chama, então, de deadlock. De forma bem informal, a gente pode definir o deadlock como aquelas situações onde você tem várias tarefas que poderiam estar trabalhando, mas nenhuma delas evolui porque todas elas estão dependendo umas das outras. Normalmente, cada uma delas possui algum tipo de recurso em exclusão mútua que precisa ser usado por uma outra tarefa. Isso gera o deadlock. Muitas vezes você pode se perguntar assim, poxa, mas isso é importante na prática, né? Isso realmente acontece nos sistemas? Acontece mais do que a gente imagina. Se vocês pensarem bem, em livros de sistemas operacionais é muito comum o pessoal colocar essa figurinha ou alguma coisa semelhante para representar um deadlock. Você olha para isso e fala assim, isso não acontece na prática. O pior é que acontece. Essa é uma foto da Avenida Amazonas com contorno em Belo Horizonte. Por que impasses acontecem, né? O conceito de deadlock ele é traduzido no livro do Mazieiro, por exemplo, por impasse. Então a gente vai encontrar as duas palavras para se referir ao problema. Então, por que o impasse acontece? Bom, precisa de ter um certo conjunto de condições em um sistema distribuído para que um impasse, um deadlock aconteça. Então a gente tem que ter, primeiro, exclusão mútua. Existem recursos que são garantidos a uma tarefa de forma exclusiva. É uma condição inicial necessária. Além disso, é preciso que o sistema permita que as tarefas trabalhem no modelo que é chamado de posse e espera, o hold and wait em inglês. Eu posso ter alguns recursos já garantidos para mim, e eu posso depois decidir que eu quero acessar outros recursos, e aí eu posso ter que esperar por esses outros recursos que eu quero acessar. Além disso, a gente tem que ter um sistema onde não tem preempção de recurso. Quer dizer, depois que eu travei um recurso, depois que eu consegui exclusão mútua para algum recurso, ele é meu enquanto eu assim decidir. Não tem nenhuma forma do sistema tomar um recurso de volta de alguém que já está dominando o recurso. E, finalmente, os processos têm que se colocar numa situação de espera circular. Para a gente entender melhor o conceito de espera circular, vamos considerar um sistema onde eu tenho duas tarefas, T1 e T2, e existem dois recursos, R1 e R2. Em um certo momento, T1 aplica uma trava de exclusão mútua em R1, então T1 passa a ser dono de R1. Em um segundo momento, T2 trava o recurso R2, então T2 passa a ser o controlador do recurso R2. Digamos que depois disso, T1 agora vai querer acessar o recurso R2. Só que agora, R2 já está travado por T2. Então T1 quer R2, mas não pode acessar. Então T1 entra no estado de posse e espera. Ele possui R1, mas ele tem que esperar pela liberação de R2 para poder continuar.
Nesse momento, nós ainda não temos deadlock, porque T2, que é o processo que está agora controlando o R2, pode ser que a próxima decisão dele seja liberar R2. Então, se ele liberar R2, tudo continua funcionando. O problema é se agora T2 quiser acessar R1. Nesse caso, a gente vê visualmente nessa figura que tem um problema de espera circular. Cada tarefa possui alguma coisa que a outra deseja, e nesse modelo com exclusão mútua e sem preempção, nenhuma das duas vai liberar aquele recurso que ela já tem para que a outra possa utilizar. Então a gente chega à condição de impasse. O que a gente pode fazer para lidar com o impasse, com o deadlock? Existem basicamente 3 linhas de ação diferentes que a gente pode adotar. A gente pode prevenir a ocorrência deles, a gente pode impedir a ocorrência de um sistema em execução, ou a gente pode trabalhar com detecção e correção. A parte de prevenção consiste então na gente pensar nessas 4 condições que precisam de acontecer e verificar como que a gente pode evitar que elas aconteçam. Então, começando pela exclusão mútua. Se a gente não quer ter exclusão mútua, a gente tem que ter um sistema onde isso não acontece. Então, aí a solução é, por exemplo, eu não posso ter um recurso que é compartilhado e que cada processo pode travar aquele recurso em qualquer momento. O recurso tem que ser alocado exclusivamente para uma certa tarefa. Segundo caso é o problema de posse e espera. Então, para evitar o problema de posse e espera, a gente tem que, de alguma forma, impedir que isso aconteça. Se a gente lembrar que o problema de posse e espera é que a gente permite uma tarefa reservar alguns recursos e só depois decidir que ela quer reservar outros. Para não ter posse e espera, a forma mais simples de fazer isso é definir que as tarefas têm que pedir todos os recursos que elas vão usar de uma vez só. E não podem mudar de ideia depois e pedir mais recursos. Em terceiro, para evitar a preempção, eu teria que ter um sistema onde eu sou capaz de interromper a execução de uma tarefa. E eu posso terminar aquela tarefa abruptamente, ou eu posso forçar uma thread, uma tarefa, a liberar um recurso que ela conseguiu exclusão mútua em cima dele. Finalmente, a questão de espera circular. Se eu conseguir uma forma de garantir que os meus recursos, à medida que os processos fazem o travamento de recursos, essa sequência de travamento não crie ciclos, não leve à criação de nenhum ciclo, eu resolvo também o problema. O desafio é como que você faz isso no código de um sistema que você está implementando. É importante notar que para sistemas de memória compartilhada, a gente basicamente só pode atuar em cima das cláusulas B e D. Eu posso posso mudar a forma como as tarefas alocam recursos e eu posso mudar a sequência de alocação para tentar evitar a espera circular. Por definição, o sistema de processamento em memória compartilhada, ele precisa de exclusão mútua, é o que a gente vem falando já há alguns vídeos, e ele não pode ter preempção, porque a ideia de exclusão mútua é exatamente que eu posso reservar um recurso e ficar com ele. Então a gente vai tentar trabalhar mais em memória compartilhada com a posse espera e a espera circular. Então vamos ver o problema do jantar dos filósofos para ver como que a gente atuaria em cima dessas duas condições para evitar deadlock nesse caso. Pegando primeiro a ideia de não permitir posse-espera. Eu não vou deixar um processo pedir um recurso e depois pedir o outro e poder ficar travado no meio do caminho. Uma das formas de fazer isso é chamada de solução do saleiro, e é indicada no livro do Mazieiro na seção 12.4. Se a gente verificar o código, ele tem essa forma aqui. A gente precisa de um semáforo a mais, que a gente vai chamar de saleiro, e o saleiro vai dar para a gente, na verdade, uma região de exclusão mútua, onde eu vou reservar os meus recursos. Então, primeiro eu tenho que conseguir exclusão mútua do saleiro, é só um. Então, só um processo pode deter o saleiro a qualquer momento. E uma vez que eu detenho o saleiro, eu travo os dois rachis, né? As duas ferramentas que eu preciso para poder operar. Quando eu tiver travado os dois, eu libero o saleiro, eu libero a exclusão mútua
para fazer a reserva de recursos. Depois o filósofo come, na hora que ele terminar, ele libera as duas ferramentas, os dois hashis. Você pode pensar, bom, mas isso não resolve, porque ele tem que travar o saleiro, depois travar um hashi, depois travar o outro hashi. Pode dar deadlock do mesmo jeito? Não pode, porque o saleiro é só um. Então, na hora que eu travar o saleiro, só eu estou tentando pegar os talheres. Pode acontecer de eu tentar pegar o hashi I e o meu vizinho já estar usando o hashi. Então eu vou ficar travado. Vou. Só que se alguém já está usando é porque ele já pegou o saleiro, já pegou os dois hashis e já está comendo. Em algum momento ele vai liberar aquele hashi. E aí, como eu estou com o saleiro, na hora que ele liberar, ninguém mais pode pegar. Eu vou poder pegar aquele elemento. A mesma coisa acontece com o hashi do outro lado. A outra solução que a gente tem é tratando do problema de espera circular. Então, nesse caso, eu posso querer inverter a ordem com que eu vou fazer as travas. A gente viu que o deadlock só acontece porque eu tenho espera circular. E no caso dos filósofos, seria o caso onde todos os filósofos se sentam, pegam o garfo da esquerda, e aí quando eles vão tentar pegar o garfo da direita, ninguém consegue pegar porque todos já foram travados. Uma forma de mudar isso, que é bastante simples, é pensar nessa implementação dos filósofos, lembrando que a gente está implementando os semáforos como uma fila circular, como uma lista circular aqui nesse caso. Para todos os filósofos, o garfo da direita, ou o hashi da direita, tem um valor i mais 1, vamos pensar assim, e o da esquerda tem um valor i. Então é 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Agora, no último filósofo com um número mais alto, o primeiro hashi dele é o de valor n-1, e o próximo, que seria o i mais 1, na verdade vai ser o de valor 0. Então, para eu inverter a ordem, eu posso simplesmente forçar que todos os filósofos peguem primeiro o hashi que tem um número menor e depois peguem o de número maior. Todos os n-1 primeiros vão pegar primeiro o que seria o considerado da esquerda e vão pegar depois o da direita. Só que para aquele último filósofo, o menor seria o segundo que ele ia pegar. Então agora ele inverte e ele pega o menor primeiro. Ele pega sempre o menor. Todos os filósofos pegam sempre o menor. Então com isso agora, com essa definição de menor e maior, todos os filósofos pegam numa certa ordem e o último deles pega na ordem invertida. Como ele vai tentar pegar na ordem invertida, não tem perigo mais de eu formar o ciclo do grafo. Existem outros algoritmos que a gente pode encontrar na literatura. Esses dois são só dois exemplos de como que a solução pode ser implementada. Já o problema de impedir um impasse, em inglês é chamado deadlock avoidance, a tradução do Mazieiro é de impedimento de impasses. A ideia agora é que o meu sistema, da forma como ele foi criado, ele poderia chegar no impasse. Eu não estou restringindo nenhuma operação a priori na construção do sistema. Mas eu vou acompanhar o estado do meu sistema à medida que ele evolui. Eu vou identificar quais situações no meu sistema são consideradas seguras e quais são inseguras. Uma operação vai ser considerada insegura se ela estiver num caminho a partir do qual, se eu fizer aquilo, a chance de eu chegar num deadlock em seguida é grande. Então eu vou tentar identificar quais são as situações seguras e inseguras, e eu nunca vou deixar o meu sistema entrar numa situação insegura. Note que inseguro não é em situação de deadlock. É só uma situação de onde eu não consigo garantir como é que o meu sistema vai evoluir dali para frente. O algoritmo para isso, um dos algoritmos que resolve esse problema é o algoritmo do banqueiro, que é documentado nos livros de sistemas operacionais. Nós não vamos nos preocupar com esse tipo de detalhe, com esse tipo de solução, mas vamos tentar entender qual é o princípio por trás dessa operação. Então vamos considerar que a gente tem duas tarefas, T1, que trava o recurso C1, depois o recurso C2,
depois ela libera C1 e C2. E uma tarefa T2 que trava primeiro o recurso C2, depois trava o recurso C1 e depois libera os dois recursos. Se a gente seguir todas as combinações possíveis de sequências de operação, a gente pode criar um grafo de execução que tem essa aparência aqui. A gente começa no estado E0, onde ninguém possui nenhuma trava sobre o sistema. E aí, se T1 travar C1, eu passo para o estado E1. Se T2 travar C2, eu passo para o estado E2. E eu vou acompanhando a execução dali para frente. Uma análise anterior que já foi feita, que a gente não vai tratar aqui da questão de como ela determina isso, determinou que o estado E4 não é um estado onde existe deadlock, mas é um estado a partir do qual, notem que todas as setas saindo de E4 vão terminar no estado E10, que é o estado de deadlock. Então, se eu deixar o meu sistema entrar no estado E4, ele vai acabar chegando no estado de deadlock. Então, a ideia da solução nesse caso é que eu não posso deixar o sistema entrar no estado E4. Então, como que isso vai funcionar na prática? Vamos considerar que, primeiro, a tarefa T2, à direita, ela é a primeira a executar, e aí ela vai fazer o lock de C2. Então, o sistema passa para o estado E2, onde T2 já é dona de C2. Nesse estado, duas coisas podem acontecer. T2 pode continuar executando e travar C1, ou T1 poderia tentar executar para travar C1. Se T1 tentasse travar C1 nesse caso aqui agora, o que acontece é que o meu sistema detectaria que essa transição levaria o sistema como um todo para uma condição de impasse. Então, T1 não pode travar C1. T1 é bloqueado antes dele tentar travar C1. Note que ele poderia travar. C1 nesse momento está liberado. Mas, por uma condição do sistema, o sistema não permite que o T1 avance nesse momento. Então, o sistema se mantém no estado E2. Desse estado agora, como o T1 não pode executar mais, porque o sistema viu que se T1 executar, ele vai causar um travamento, o único que pode executar é T2. Então, T2 pode agora travar C1. Em algum momento mais para frente, ele vai liberar C2 e vai liberar C1 e vai retornar o sistema para o estado inicial. Nós não vamos nos preocupar com os detalhes de como isso pode ser implementado. A ideia aqui é só a gente entender que, para a gente ter impedimento, eu tenho que entender como é a evolução do sistema para detectar qual seria aquele ponto a partir do qual eu não seria mais capaz de dizer se o sistema ia evoluir corretamente ou entrar em deadlock. E aí, a solução seria eu não deixar o sistema chegar naquele passo. Finalmente, a última forma de lidar com deadlock é o processo de detecção em impasse. Muitas vezes, criar todas essas soluções de alterar a estrutura do código para fazer a prevenção dos impasses ou fazer uma solução que impeça impasses em tempo de execução pode ficar muito caro para um evento que, em certas situações, ele é realmente difícil de acontecer, ele é raro. E como essas soluções podem custar muito caros, por exemplo, sistemas operacionais muitas vezes simplesmente deixam o sistema correr livremente. E ao invés de ter uma solução de impedimento ou de prevenção, periodicamente eles verificam se tem alguma situação no sistema que indica que houve um deadlock. Se não aconteceu nada que indica um deadlock, o sistema continua. Se foi detectado um deadlock, eu tenho que detectar quais as tarefas que estão envolvidas, e aí eu tenho que decidir ou liberar algum recurso que essas tarefas estão travando, ou terminar uma tarefa, matar um processo, para o sistema poder continuar. Depois de algum tempo, esse vigia vai voltar e verificar se está tudo funcionando bem de novo e vai continuar fazendo isso periodicamente. Então, basicamente, esse é o conceito de deadlock. Os conceitos mais importantes, as informações mais importantes que a gente precisa são conhecer as 4 condições que são necessárias para que um deadlock possa ocorrer, para aí a gente entender como que pode ser feita uma técnica de prevenção, impedimento
ou detecção de deadlocks. A gente está vendo deadlocks no contexto de memória compartilhada, mas eles também podem acontecer em sistemas distribuídos. E eles são também extremamente importantes lá. A gente vai voltar a falar em deadlocks na parte de sistemas distribuídos mais para frente.